Olá, venho aqui mais uma vez para falar das maravilhas de Deus, falar e esclarecer as pessoas sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre a lei, sobre Abraão e sobre as maravilhas que aconteceram na vida desse profeta e nas nossas vidas também, através dele. No livro de Gênesis, no capítulo 15, podemos ver aqui que Deus fez uma promessa a Abraão com relação a um filho. Vamos dar uma lida. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou seu escudo, grande será sua recompensa. Mas Abrão, o nome dele era Abrão, perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Ora, nós sabemos que essa descendência que Deus promete aqui a Abrão somos nós. Na verdade não é, somos nós, descendentes de Abrão pela fé. Mas existe um descendente específico de Adão, que é Jesus Cristo. Então, Deus promete um filho a Abrão, que é Jesus Cristo, e fortalece essa promessa no capítulo 18. Vou ler um pedacinho, no versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda. Isso aqui foi quando os anjos do Senhor encontrou com Abrão, novamente. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara, sua mulher, terá um filho. Quando Deus fez essa promessa a Abrão, dizendo: Sara, sua mulher, terá um filho, Abrão já havia tido um outro filho com a serva de Sara, Agar. O nome desse filho, todos nós sabemos, todos nós, quero dizer, aqueles que estudam a Bíblia, sabem que o nome desse primeiro filho de Abrão foi Ismael. Porém, percebemos aqui por esse capítulo 18 que quando Deus faz a sua primeira promessa a Abrão, essa promessa está relacionada a um filho que viria de Sara e não de qualquer outra mulher. No caso, o filho seria Isaac. Então, Abrão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E de Jacó, já mudado seu nome para Israel, vieram as 12 tribos de Israel. E nós, o que temos a ver com isso? O que temos a ver com isso é que a promessa de um filho descendente de Abrão, nós sabemos hoje que não foi exatamente Isaac, essa descendência que Deus prometeu a Abrão, de que seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Essa promessa, nós sabemos hoje que essa promessa é Jesus. Depois que ele foi revelado, os apóstolos dele nos revela através das escrituras que essa promessa se refere a Jesus. Porém,
para que essa promessa chegasse, se cumprisse em Jesus, foi preciso muito tempo. Depois que Deus fez essa promessa, o povo... Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, o povo desceu para o Egito. O povo morou no Egito, foi escravizado no Egito. Depois disso, Deus tirou o povo do Egito e deu a eles leis para que eles pudessem cumprir. Ou seja, como diz Paulo, a lei foi um aio entre Abraão e Jesus Cristo. Ou seja, a lei serviu de ligação até que se cumprisse a promessa da vinda de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo já veio. Então a promessa de Deus já se cumpriu. E se a promessa de Deus já se cumpriu em Jesus, a promessa que ele fez a Abraão já se cumpriu em Jesus, isso significa que a lei, ela se torna dessa forma inútil, inválida, ela não serve mais. Porque a utilidade da lei foi até Jesus Cristo. Porém, o que nós vemos aí é que muitas congregações, muitas religiões, elas querem praticar aquilo que está escrito na lei, nos mandamentos, sendo que esses mandamentos já perderam a sua utilidade, porque a promessa já se cumpriu. E quando a promessa se cumpriu, a lei perdeu sua utilidade. Não adianta queremos ficar gravando mandamentos e leis que estão escritos na antiga aliança de Moisés, porque não tem essas leis, esses mandamentos não têm valor. Principalmente para nós que não somos judeus, somos chamados gentios. Essa lei não foi dada para os gentios. Então, para nós que somos gentios, é uma dupla inutilidade querer cumprir a lei. A primeira, como eu já falei, porque Jesus Cristo já veio. E a segunda, porque nós não somos judeus. Como eu comecei lendo essa passagem para mostrar a vocês que aqueles que deveriam cumprir a lei tinham que ser descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nessa ordem, Abraão, Isaac e de Jacó. Por exemplo, os descendentes de Ismael, que foi um outro filho de Abraão, não tinham obrigação de cumprir a lei. Os descendentes de Esaú, que foi o outro filho de Isaac, não tinham obrigação de cumprir a lei. A lei tinha que ser cumprida por o descendente de Abraão, primeiramente, de Isaac e de Jacó. Mas muitos de nós, brasileiros, americanos, europeus, africanos e de muitos lugares da Ásia, por causa do ensinamento errado que tivemos, por muitos falsos profetas que estão aí espalhados pelo mundo, queremos cumprir uma lei que não nos foi dada. Só para reforçar, vou pegar aqui um capítulo de Deuteronômio, rapidinho aqui, deixa eu colocar no livro.
capítulo 4. Tem vários capítulos, toda a lei, todo o Antigo Testamento fala sobre isso, mas eu vou pegar apenas um. Capítulo 4 aqui no início, vamos lá. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir. Ensinando a quem? A Israel, não a outro povo. Para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Então, olha que Moisés está dizendo aqui. Obedeçam vocês, Israel, não os outros povos, aos decretos, ordenanças, mandamentos que eu estou dando a vocês, para que vocês tomem posse da terra que o Deus dos seus antepassados, antepassados de quem? Deles. Que antepassados? Abraão, Isaque, Jacó. Para que Deus lhe dê a terra que ele prometeu aos seus antepassados, não ao meu antepassado. Abraão não foi meu antepassado, pelo menos que eu saiba. Abraão não é meu antepassado, a não ser que alguém faça uma árvore genealógica e me prove que Abraão foi meu antepassado, que Isaque foi meu antepassado, que Jacó foi meu antepassado. Mas enquanto ninguém fizer isso, eu não vou saber se Abraão foi o meu antepassado, nem Isaque, nem Jacó. Então, como eu acredito que não foram, essas leis também não são para mim. Mas eu não estou falando de um antepassado espiritual. Isso sim, Abraão é um antepassado, é o pai da fé. É dito no livro de Romanos como nosso pai da fé. Então, dessa forma, ele pode ser considerado meu antepassado e o de vocês, que não são judeus. Porém, de uma forma carnal, sanguínea, ele não é nosso antepassado. E a lei de Moisés e os mandamentos, 10 mandamentos, foram dados para aqueles, como eu já acabei de falar, acredito que vocês tenham entendido. Essas leis, essas ordenanças e esses mandamentos foram dados para os antepassados de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, é inútil qualquer outro povo e inválido para qualquer outro povo cumprir esses mandamentos, cumprir essas ordenanças, cumprir essas leis, pelo fato de não serem descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e principalmente pelo fato, aí já entra os outros povos, já entra os judeus também, pelo fato de Jesus já ter vindo e a promessa já ter se cumprido, então a lei se torna agora inútil pela vinda do Senhor. Porém, tem algumas religiões que fazem o seguinte, que querem separar a lei. Separar a lei. Como separar a lei? Dizendo que os mandamentos e as ordenanças não são a mesma coisa. Os mandamentos e o restante da lei. O sacrifício, as festas, tal. Que os mandamentos são uma coisa, o restante da lei é outra. Mas isso não é verdade. Tudo na lei de Moisés é lei. Tudo em Deuteronômio, Êxodo, Levítico, os 10 mandamentos junto com o restante da lei, tudo é lei de Moisés. Tudo está incluído em um só pacote. Não há como desligar os mandamentos, as ordenanças, as outras ordenanças dos mandamentos. E é isso que tentam fazer aí, dizendo que tem lei disso, lei daquilo outro, o que não é verdade. Até porque se você desligar os mandamentos, desligar o restante da lei dos mandamentos, a lei, desculpe,
Os mandamentos, eles perdem o sentido de ser. Porque os mandamentos só têm sentido de ser caso as outras leis existam. Por exemplo, vou pegar aqui um dos mandamentos, um só. Isso vale para todos. Vou pegar aqui o primeiro mandamento. Aqui em Deuteronômio, quando Deus dá os mandamentos, 10 mandamentos. Vou ler aqui um dos. Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face, do meio do fogo, no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse, vamos lá agora. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Até aqui. Olha o que Deus fala aqui. Não lhes prestará culto. Quando Deus diz para aquela nação que eles não podiam prestar culto a outros deuses, entendemos que Deus está dizendo, prestem culto a mim. E se Deus toma para si toda a adoração, todo o culto, se aquele povo tinha que prestar culto apenas a Deus, este culto é o culto de acordo com a lei. Não é um culto em que nós chegamos hoje em uma denominação que se chama igreja e você adora, louva. Não, esse culto era o culto de acordo com a lei. Era aquele culto que estava ali no livro de... Que está ainda, né? Que está escrito, ainda está lá. Que está no livro de Levítico. Esse é o culto que Deus está exigindo deles. Aquele culto em que se devia levar um animal para ser sacrificado no templo e outros rituais, como entregar incenso. No templo tinha ali a arca, tinha ali as mesas e várias outras coisas, vários outros rituais que aconteciam ali. Então esse era o culto que Deus diz, a mim me prestará culto. Esse culto também estava relacionado com festas. Então esses cultos tinham que acontecer durante as festas, está lá em Levítico também. Então, o culto a Deus, na antiga aliança, tinha que ser no templo, tinha que ter festas, tinha que ter colheitas para que fosse entregue, tinha que ter dízimo, tinha que ter ofertas ali e várias outras coisas. Então, se nós tirarmos vamos supor, tirarmos o livro de Levítico do Pentateuco. Se nós tirarmos o livro de Levítico e tudo que acontecia ali, esse mandamento, ele perde o seu sentido de ser. Perde o seu sentido de ser, porque o culto que Deus está dizendo que é para que eles prestassem era o culto daquela forma que está em Levítico. Entregando comida, entregando animais. Da mesma forma, o sábado.
Da mesma forma, outros mandamentos que tem aqui. Então, o mandamento só tem sentido de ser se as outras leis também existirem. E o mandamento e toda aquela lei só tinha sentido de ser se o Messias não tivesse vindo. Mas o Messias já veio, já ofereceu o sacrifício eterno. O Messias já veio e ofereceu o sacrifício perfeito, porque aqueles sacrifícios, aqueles mandamentos não eram perfeitos. Não adianta queremos ficar decorando mandamentos. O que temos que ter mesmo é Jesus em nosso coração para limpar a nossa alma. Ao invés de você decorar o não matarás, deixe que Jesus entre na sua alma e te limpe para você não ter mais o desejo de matar. Ao invés de você ficar decorando não adulterarás, deixe que Jesus entre em tua alma para que você não tenha mais o desejo de fazer. Ao invés de você ficar decorando deixa eu ver um outro mandamento aqui. Não furtarás. Deixe que Jesus entre em sua alma para que ele te limpe e você não tenha mais o desejo de fazer. Porque esses mandamentos, como diz Paulo em uma de suas cartas, eram para aquelas pessoas que praticavam essas coisas. Quando Deus diz aqui no mandamento, não furtarás, era porque tinham muitos ladrões além daquele povo. Quando Deus diz, não matarás, é porque havia muitos assassinos no meio daquele povo. E é isso que Paulo nos fala, que Paulo nos ensina. Que a lei é para os assassinos, para os adúlteros, para os fornicadores, para todas essas pessoas que praticavam essas coisas. Mas em Cristo, mesmo tendo esse desejo, mesmo muitas pessoas tendo essas características, Cristo age de uma outra forma. Cristo nos limpa. Porque imagine uma pessoa que não conhece os mandamentos, vamos supor. Será que ela não vai ser salva? Porque ela não conhece o não adulterarás, o não furtarás, o não matarás? Claro que ela pode ser salva. Sem conhecer mandamento algum, sem conhecer lei alguma. Porque a nossa salvação está em Cristo. Mas tem pessoas que querem ter a sua salvação nesses mandamentos e no restante da lei. E não vai acontecer isso. Porque a lei ela serviu de ligação entre a promessa e o cumprimento da promessa. Só mais um outro detalhe da lei para terminar essa gravação. A lei de Moisés era uma lei que ela tinha um local definido para ser cumprido. Em várias passagens aqui da lei, Moisés é bem claro. Ele diz, para que essa lei seja cumprida na terra que o Senhor lhes dá. Então a lei não era para ser cumprida em qualquer lugar do mundo. A lei tinha que ser cumprida quando eles chegassem na terra. Vou ler aqui uma das passagens. No próprio capítulo 4 de Deuteronômio, diz assim. Vamos pegar o versículo 5. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Leis e decretos e ordenanças para que sejam cumpridos na terra que eles estavam entrando para dela tomar posse. Isso é reforçado em vários outros capítulos, como capítulo 6, versículo 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Capítulo 12. Livro de Deuteronômio.
Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiveram prometido as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Então veja, o que é que ele está dizendo aqui? Que o culto a Deus, de acordo com a lei, e não esse culto que nós conhecemos hoje, porque o culto hoje, muitas pessoas se confundem. O culto hoje que Jesus estabeleceu para nós é a entrega do nosso próprio corpo como sacrifício, como está lá em Romanos 12. Nosso corpo é o sacrifício, nossa oração é o incenso, e assim por diante. Ou seja, nós somos o culto a Deus. Nós somos o sacrifício. O sacrifício é a parte central do culto. Então, se eu sou o sacrifício, eu estou fazendo um culto a Deus. Eu estou adorando a Deus. E imagine várias pessoas fazendo cultos a Deus juntas. Se reúne em um culto só. Mas mandamentos, regras humanas não tem nada a ver com o culto a Deus. Então, voltando aqui, nós lemos aqui que a lei ela tinha um local determinado para ser cumprida. E esse local era a terra de Israel. Então, não era no Brasil que a lei tinha que ser cumprida. Não era nos Estados Unidos, não era na França, não era, vamos pegar um país que já existia na época, não era na Síria, não era em Roma, não era na Índia, nem na China, nem no Egito. O culto a Deus, com todas aquelas leis, com todos aqueles mandamentos, tinha que ser feito em Israel. Deus fala e Deus é taxativo nisso. Estou dando mandamentos, leis, decretos para que vocês cumpram na terra que vocês vão entrar e não fora dela. Até mesmo ali no deserto, a lei não foi exigida. No próprio capítulo 12, no versículo 8, olha o que Deus fala com eles. Vocês não agirão como Moisés fala, na verdade, é Moisés, Deus fala através de Moisés. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Olha o que Moisés disse. Vocês não agirão como vocês estão agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Então a lei ali ainda não estava em vigor.